Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Aqui nós vamos resolver alguns exercícios em que nós devemos determinar se as equações diferenciais são lineares ou não lineares e também determinar a sua ordem. Então vamos relembrar a regra geral. Uma equação diferencial é chamada linear quando pode ser reescrita da seguinte forma. As equações diferenciais lineares são caracterizadas por duas propriedades: a variável dependente y e todas as suas derivadas são do primeiro grau, ou seja, a potência de cada termo envolvendo y é 1. 2. Cada coeficiente depende apenas da variável independente x. Então vamos verificar o primeiro exercício. Como a maior derivada é de segunda ordem, então a equação diferencial é de segunda ordem. E ela também respeita essa regra geral. Então a equação é linear. No segundo exercício, observem que nós temos uma derivada elevada à quarta potência, então ela é não linear. E a derivada de maior ordem é essa aqui, então nós temos uma equação diferencial de terceira ordem. No terceiro exemplo, nós temos uma equação diferencial de quarta ordem. E ela também respeita a regra geral. Então, é uma equação diferencial linear. No quarto exemplo, nós podemos ver que não respeita a regra geral. Nós temos uma função não linear. Então, a equação diferencial é não linear. E a maior derivada é de segunda ordem. Então, a equação diferencial é de segunda ordem. No quinto exemplo, a mesma coisa do segundo exemplo aqui, nós temos uma derivada elevada ao quadrado, neste caso. Então, é uma equação diferencial não linear. E a derivada de maior ordem, nós podemos ver que é de segunda ordem. Então, nós temos uma equação diferencial de segunda ordem. No exercício número 6, percebam que a variável dependente é R, e R não pode aparecer como denominador ou como potência. Então, é uma equação diferencial não linear. E aqui, como nós já vimos, a derivada é de segunda ordem, então a equação é uma equação diferencial de segunda ordem. No exemplo 7, a equação diferencial respeita a regra geral, então é uma equação linear. A maior derivada é de terceira ordem. Então, nós temos uma equação diferencial linear de terceira ordem.
No exemplo 8, a derivada está representada nessa notação um pouco diferente aqui, mas percebam que é uma derivada de segunda ordem. Então, nós temos uma equação diferencial de segunda ordem. Segunda ordem. Porém, percebam aqui que nós temos uma derivada com uma potência. Então, é uma equação diferencial de segunda ordem não linear. Não linear. No exemplo 9, percebam que nós temos uma derivada dentro da função seno. Então, nós temos uma equação diferencial não linear. E a derivada é de primeira ordem, então aqui nós temos uma equação diferencial não linear de primeira ordem. No exemplo número 10, percebam que nós temos uma pegadinha. Neste caso, a variável dependente é x e não y. Então, nós temos aqui uma... No exemplo 10, percebam que nós temos uma pegadinha. Neste caso, a variável dependente é x e não y. Então, nós temos uma equação diferencial de primeira ordem. E a equação também respeita a regra geral, então é uma equação diferencial de primeira ordem linear. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Grande abraço!